Salmodia exclusiva. Vincent Chong, Tracy, 2018. Muitas controvérsias teológicas são um excelente entretenimento para os demônios. Satanás deve achar hilário ver os cristãos discutindo sobre algo que nenhum deles acredita. Aqueles que insistem na salmodia exclusiva ou cantam apenas os salmos em adoração não creem nos salmos. E aqueles que passam muito tempo discutindo contra a salmodia exclusiva geralmente também não creem. Aqueles que creem nos salmos geralmente estão ocupados com seus próprios projetos significativos. O pessoal da salmodia exclusiva exclama: "Os salmos do Senhor, os salmos do Senhor!" Mas o que os salmos dizem? Cantar somente os salmos? Eles podem mesmo ir além do salmo primeiro? Eles começam a cantar: "Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Se eles sobreviverem até aqui, então terão que cantar: tudo o que ele faz prospera." Um homem que se recusa a ficar com os pecadores, mas se deleita na palavra de Deus e pensa nela dia e noite, pode esperar sucesso em tudo o que faz. Isso não é sucesso figurativo ou, entre aspas, espiritual, porque Deus disse a mesma coisa a Josué, e ali ele claramente quis dizer sucesso como um líder espiritual, militar, financeiro e nacional. Isso incluiria o sucesso em conhecer a Deus, em segui-lo, em estratégia e planejamento militar, em saúde e treinamento físico, em negócios e educação, em prosperidade financeira e distribuição de riqueza e muitas outras coisas. Tudo o que Josué tinha que fazer, e em sua posição ele tinha que fazer tudo, ele teria sucesso. Cantar os salmos seria cantar uma doutrina do sucesso, um sucesso imune aos truques ocultos comuns para espiritualizar ou alegorizar as promessas bíblicas que a tradição deseja destruir. Só isso cancelaria os campos de salmodia exclusiva, não apenas a doutrina da salmodia exclusiva deles, mas todas as doutrinas políticas, credos, igrejas, seminários e denominações comumente associadas àqueles que afirmam a salmodia exclusiva, porque se recusam a reconhecer essa promessa bíblica de sucesso total. Obviamente, a maioria dos que se autodenominam cristãos não crê no Salmo 1, nem em milhares de outras partes da Bíblia, de modo que também são canceladas, mas no momento estamos focando a atenção nos campos de salmodia exclusiva, porque eles insistem em cantar exclusivamente os salmos, e este é o nosso tópico. Portanto, já terminamos o Salmo 1, verso 3, e provavelmente antes disso, já como a maioria das outras, essas mesmas pessoas são escarnecedoras contra as promessas de Deus para o bem-estar e milagres, de forma que elas estão de fato paradas no versículo 1. Novamente, isso não se aplica apenas aos campos de salmodia exclusiva, porque qualquer grupo que afirma a incredulidade é eliminada pelo Salmo 1 no momento em que alcançamos o versículo 3. Não há como ir mais longe. Não obstante, nos forçaremos a continuar, porque quando alguém diz que devemos cantar exclusivamente os salmos, as pessoas de ambos os lados da questão ficam entusiasmadas com o desacordo e desejam lutar para sempre sobre o princípio. Mas quero considerar o que eles não se importam. O que dizem os salmos? Existem muitos itens que podemos discutir, por isso devemos agir rapidamente e será um pouco complicado. Salmo 18. Com teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Verso 29. Esta é uma declaração de energia e conquistas sobrenaturais. É o que podemos esperar de pessoas que têm fé em Deus e no Espírito de Deus. Sansão arrancou o portão da cidade e os postes com as próprias mãos,
e os levou até o topo de uma colina, como está escrito em Juízes 16, versículo 3. Elias correu muito mais rápido que a carruagem de o rei, que, embora o rei tivesse vantagem, o profeta a alcançou e chegou ao seu destino antes do rei, como está escrito em 1 Reis 18, 46. Se pertencermos à mesma família de fé, e Hebreus 11, é claro que os cristãos realmente seguem essa herança, então devemos esperar realizar feitos sobre-humanos semelhantes. É cantar o Salmo 18 e fazer uma confissão de fé de que isso está realmente disponível para nós. É dizer, com Deus tenho poder sobrenatural, em Cristo tenho força sobre-humana. Como Paulo disse, para isso eu mesmo me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Efésios 1 nos diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está operando por nós. E Efésios 3 diz que Deus nos dará mais do que pedimos ou pensamos por esse poder que está operando em nós. Cante, deixe a igreja inteira declarar que podemos exercer essa energia milagrosa mesmo em nossos corpos. Vamos declará-lo exclusivamente e nunca cantar nada que contradiga ou comprometa isso. Se cantarmos exclusivamente isso, significa que todas as músicas, conversas e todos os sermões e doutrinas que falam de saúde fraca, energia e incapacidade são excluídos e condenados. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Cante! Isso se refere apenas à falta espiritual? Esta é uma desculpa típica. Os mesmos que advertem as pessoas a não espiritualizar e alegorizar a Escritura se espiritualizariam e alegorizariam como um louco quando confrontados com as Escrituras nas quais eles não desejam crer. Mas Jesus disse: o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, referindo-se às coisas que os pagãos buscam, como comida, roupa e dinheiro. Em verdes pastagens me faz repousar, não em pastagens sujas. Cante, e me conduz a águas tranquilas, não a águas revoltas. Cante, cante a prosperidade e a tranquilidade que vem do pastor divino. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tem sido dito que muitos líderes cristãos reverenciados da história sofreram depressão ao longo da vida e isso é frequentemente retratado como normal. Isso é desprezível. Se cantamos exclusivamente os salmos, devemos negar que essa é uma experiência cristã legítima. O Senhor é um pastor bom e poderoso. Ele me conforta. E seu conforto é mais forte que a morte. A depressão não pode sobreviver sob o conforto divino. Antes que alguém se queixe de uma doutrina do triunfalismo ou de uma falta de empatia, deixe-me afirmar que eu sofri uma depressão incapacitante quando me converti. Jesus Cristo mudou tudo. O Deus que ordenou que a luz brilhasse nas trevas, também ordenou que a luz brilhasse nas minhas trevas. A diferença com os chamados líderes cristãos é que eu criei na palavra de Deus e declarei libertação pela fé e triunfei completamente. Por quê? O Senhor tinha sido meu pastor e ele me confortou com sua verdade e poder. Seu conforto era mais forte que a depressão. Ele aniquilou a prisão interna e eu me tornei mais estável e feliz do que aqueles que nunca tiveram depressão. O Salmo 42 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ponha sua esperança em Deus. Jesus disse: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. E ele disse: agora vou para o Pai, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Minha alegria não vacila e minha alegria nunca é fraca,
porque tenham a alegria de Jesus Cristo em plena medida. Paulo disse que a alegria é fruto do Espírito. A alegria é tão natural para o crente quanto as obras da carne são para o pecador, como idolatria, contenda, ciúme e raiva. A depressão não tem lugar no cristão, não há glória religiosa ou propósito redentor em uma luta prolongada com a depressão, e muito menos em uma luta ao longo da vida. Mas se você a romantiza, se identifica com ela e associa à piedade, então se apegará a ela. Se você permanecer na videira que é Cristo e se andar no Espírito, naturalmente terá alegria, alegria invencível e transbordante. Declare sua alegria em Cristo pela fé, independentemente de seus sentimentos, e declare sua liberdade da depressão. Se desejar, cante os salmos contra a depressão, mas não olhe para os líderes deprimidos como heróis, pois todas as suas realizações, eles foram derrotados e enganados nessa área. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Isso é espetacular. Essas pessoas enfrentaram guerras e assassinatos, não um problema patético como seu professor incrédulo ou sua sogra desagradável. Mesmo que haja quem me odeia e se oponha a mim, Deus me protegerá e fará com que eu prospere. Fará um banquete bem na frente deles. Cante! De nada terei falta. Mas isso não significa que terei apenas o suficiente, porque unge a minha cabeça com óleo e faz transbordar o meu cálice. Cante! Vou ter uma superabundância de tudo o que preciso, porque Ele faz meu cálice transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Cante! Não há talvez, nem porventura, nem, entre aspas, eu espero e oro, nem, entre aspas, se for da vontade dele, mas cante o que está escrito. Cante certamente. É certo que isso acontecerá. É garantido. Que bondade! É que de nada terei falta. Que misericórdia! É que não temerei perigo algum. E não é algo geral ou ocasional, mas será assim todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida é garantido que de nada terei falta, nem terei medo. Terei conforto total, proteção total, unção total, prosperidade total, a ponto de transbordar. Cantar exclusivamente os salmos é ter uma confissão exclusiva de fé, de tal doutrina, e não permitir alternativa ou abdicação. Salmo 30. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Cante! Esta obra de cura é como a que ressuscita os mortos, pois ele diz: Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Libertação de doenças ou julgamentos fatais. Não sussurre-o para si mesmo. Cante-o clamando bem alto. Você com câncer, cante: Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. E o câncer morre. Você nessa cadeira de rodas, cante: Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Agora levante-se e ande. Como a Bíblia diz, a oração feita com fé: Deus, a ti clamei, curará o doente. E o Senhor o levantará, e tu me curaste. E diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Cante! Cantar exclusivamente os salmos é cantar exclusivamente sobre a cura milagrosa e nunca cantar sobre a aceitação de uma doença. Ninguém tem desculpa. Qualquer pessoa que cante os salmos deve se recusar a viver com a doença. Salmo 91. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ou em outra tradução, pois ele o resgatará de toda armadilha e o protegerá de doenças mortais. E não tema a doença que persegue a escuridão, nem o desastre que ocorre ao meio-dia. Invencível a toda doença,
imune a toda epidemia mortal. Quando uma epidemia chega como um dilúvio, os cristãos devem ser capazes de retrocedê-la, literalmente com as próprias mãos, porque Jesus disse: imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. No entanto, a igreja tem sido condenadamente rebelde nesse ministério de cura e entregou a glória que pertence somente a Deus aos homens da medicina. Mas a medicina é de fato fraca demais para enfrentar os ataques de doenças e, portanto, a igreja é responsável pelo sofrimento e morte de inúmeras pessoas ao longo dos séculos. Os cristãos que não ensinam e ministram a cura milagrosa são assassinos. O quê? Não queremos mais cantar os salmos? Eu ordeno que, em nome de Cristo, cante diante de toda a igreja. Deus o livrará de toda armadilha e de toda doença terminal e epidemia mortal. Ele o tornará imune a toda substância venenosa e arma biológica. Cante-o exclusivamente. Não ouse cantar nada diferente disso. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia. Invencível a guerras e armas, impenetrável a balas. Cante! Ouvi falar de alguns casos em que os cristãos se protegiam com o nome de Jesus e as balas disparadas contra eles a queima-roupa eram desviadas para o lado ou para o chão. Eles não se divertiram nessas situações como se quisessem pôr Deus à prova, mas se viram nessas situações e invocaram o nome do Senhor. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Impermeável a ataques maciços, falhas e fatalidades generalizadas. Isso se aplica facilmente a qualquer tipo de matança em massa, mesmo por armas de destruição em massa, incluindo armas nucleares. A promessa não é apenas de que as armas não serão usadas contra você, mas que mesmo que sejam usadas contra você, você estará imune aos seus efeitos. As armas podem atacar diretamente em cima de você, de modo que 10.000 caiam ao seu lado, mas ela não o afetará. O rei ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados no fogo. As chamas mataram os soldados que chegaram perto da fornalha, mas estes 3 crentes andaram pelas chamas e saíram ilesos. Até mesmo as roupas deles não foram queimadas e não havia cheiro de fogo nelas. Portanto, é razoável crer que Deus protegeria seu povo das armas de destruição em massa, mesmo quando elas fossem detonadas bem em cima deles e matassem as pessoas ao seu redor. Mesmo entre as pessoas da palavra da fé, muito poucas poderiam sinceramente alcançar esse nível em suas confissões de fé. Por isso, aplaudo se você é capaz de cantar isso antes de todos. Cante! Faça dessa fé uma confissão de proteção total. Não me deixe pegá-lo dizendo algo que contradiga isso. Se achamos que não alcançamos as promessas de Deus, a pior coisa que podemos fazer é afirmar que elas significam algo mais para justificar a nós mesmos. O único caminho correto é ensiná-los, cantá-los e falar sobre eles ainda mais para que possamos pelo menos seguir nessa direção em vez de abandonar completamente a fé em Deus. Temos que reconhecer que as promessas de Deus, obviamente, significam o que elas dizem, se quisermos recebê-las. Se os rejeitarmos ou zombarmos delas, e se atacarmos em vez de valorizar aqueles que os ensinam, então não há chance de obtê-las. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Cante! Ele não diz, se for da vontade de Deus em um caso específico, ele o protegerá dessa vez. Não, o Salmo diz, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, então nenhum mal lhe sucederá e nenhum desastre chegará perto de você. Se você quer cantar os salmos, então cante isso. Cante que você fará do Altíssimo o seu abrigo e depois cante que nenhum dano e desastre podem chegar perto de você. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. Proteção total. Essa proteção é tão absoluta e tão sobrenatural
que uma pessoa pode cair de um prédio alto e esperar ficar ilesa. Satanás usou essa escritura para instar Jesus a pular do topo do templo. Jesus não refutou a compreensão de Satanás da passagem, mas apenas afirmou que ela não deve ser abusada. Não ponhas à prova o Senhor, o seu Deus. Da mesma forma, podemos esperar estar imunes a venenos e doenças, mas isso não significa que devemos beber veneno para entretenimento ou para mostrar sua fé. Se Satanás podia teletransportar Jesus para o topo do templo, por que ele não o empurrou e acabou com isso? Porque nesse caso, Jesus não estaria pondo Deus à prova. O Salmo 91 teria entrado em vigor e Jesus não teria morrido se tivesse caído da construção. Embora na tentação de Cristo Satanás demonstrasse por sua hermenêutica muito mais fé em Deus do que a maioria dos teólogos cristãos, especialmente os teólogos da incredulidade, da tradição e do cessacionismo, não há necessidade de confiar no diabo para a interpretação adequada. O texto diz que os anjos o protegerão em todos os seus caminhos e que o sustentarão. Se eles o sustentarem, é claro que isso aplica à queda de um edifício. Quem discorda disso é menos qualificado que o diabo para ensinar teologia cristã e interpretação bíblica. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Dominação total sobre o mal e seus agentes. Como Paulo disse, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Não debaixo dos pés dele, mas debaixo dos pés de vocês. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Promessa de resgate, proteção, resposta à oração, libertação e honra. Promessa de vida longa, imunidade a doenças, desastres e mortes prematuras. Cante! Se você quer cantar os salmos, então cante isso. Quando você canta, nunca me deixe pegá-lo abraçando doenças, fracassos, tragédias, perigos ou qualquer coisa que não seja proteção total, vitória, cura, honra e vida longa. Você ainda quer cantar os salmos? E somente os salmos? Excelente! Então eu ordeno que na presença de Deus nunca cante outra coisa senão proteção sobrenatural, cura e triunfo, ou que o julgamento de Deus caia sobre você. Se você rejeita as promessas dos salmos, então o Deus dos salmos também lhe rejeitará. Pare de brincar. Você que pode evitar a palavra de Deus para sempre, fingindo estar preso em algum cabo de guerra teológico, você não está preso. Você pode ver exatamente o que a palavra de Deus diz. Se você tem tanta certeza de que eu estou errado, aposte sua alma nela. Eu desafio você, mas esteja você disposto ou não, você já está fazendo isso depois que eu lhe mostrar a palavra de Deus. Você é super estúpido se pensa que pode apenas sentar e esperar, debater e criticar para sempre, fingindo que está buscando a verdade quando a verdade lhe foi esclarecida. Você não tem escolha. Você é salvo pela palavra de Deus ou é condenado por ela. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Sim, cante! Vamos lá, meu corpo está balançando para frente e para trás enquanto escrevo. Adoro louvar ao Senhor. Bendiga-o por sua bondade amorosa. Bendiga-o por sua graça e poder em nossa salvação por Jesus Cristo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Perdão total, perdoa todas as suas iniquidades, cura total, sara todas as tuas enfermidades, redimido para a vida,
coroado de amor. Há mais do que a cura total, mas também a juventude renovada, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Que confissão de fé! A cura para todas as doenças e a imunidade do envelhecimento ou a reversão do envelhecimento estão associadas à natureza de Deus e aos benefícios da redenção quanto ao perdão dos pecados. Quando você diz que canta somente os salmos, é isso que você quer, certo? O quê? Você quer cantar sobre o pecado, doença, pobreza, derrota, tragédia, tristeza e velhice? Tarde demais. Você diz que quer cantar os salmos. Cante diante de toda a igreja. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quais benefícios? E ele sara todas as tuas enfermidades, de sorte que a tua mocidade se renova. A prevenção ou reversão da velhice é um aspecto comum da redenção, recebida pela fé. Foi demonstrado em Abraão e Sara. E a Bíblia diz que nós, que somos da fé, herdamos as bênçãos de Abraão. Também foi demonstrado em Moisés e Calebe. Então cante. Eu vou forçá-lo a cantar. Cante. Cante isto. Você quer os salmos? Ótimo. Eu vou afogá-lo com os salmos. Se você canta, não te esqueças de nenhum de seus benefícios, mas depois ataca aqueles que ensinam esses benefícios, que cantam esses benefícios e que recebem esses benefícios, incluindo a cura de todas as doenças, então você não se revela como um hipócrita e um réprobo? Se você canta, ele sara todas as tuas enfermidades, mas nunca ora pelos enfermos ou recebe uma cura milagrosa para si mesmo, então para que você está cantando isso? Para os médicos? Para os demônios? Agora cante. Salmo 107. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos, rebeldes, e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Algumas pessoas estão doentes porque são estúpidas. Tornaram-se tolos. E porque são pecadoras por causa das suas maldades. Como Jesus disse, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Isso se refere à doença física, não à espiritual. Sentiram repugnância por toda a comida. Isso não se refere à doença leve, mas até mesmo à doença terminal. E chegaram perto das portas da morte. Portanto, é anti-salmos negar que algumas doenças ocorrem por causa do pecado, e é anti-salmos dizer que doença é um presente de Deus, que vem sobre os justos para ensinar-lhes algo ou trazer glória a Deus. Jesus chamou a doença de escravidão satânica, como está escrito em Lucas 13:16. E Pedro a chamou de opressão satânica, como está escrito em Atos 10:38. E Jesus disse que Deus foi glorificado pela cura milagrosa, não pela doença. João 11:4 e 40. Se alguém disser que canta apenas os salmos, eu esperaria que ele pregasse que a doença vem do pecado e do diabo, e que apenas a cura milagrosa pela fé traz a glória a Deus. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Cante! Se alguém diz que a palavra, ou melhor, se alguém diz que canta apenas os salmos, eu esperaria que ele pregasse que a doença é curada pelo arrependimento e pela oração. Como Tiago disse, a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Se alguém canta os salmos, então ele deve ver e deve ser um dos mais fortes praticantes da cura por milagres. Ele não vai contornar o problema ou minimizar isso. Ele se lançará nela completamente e exclusivamente. Ele enviou a sua palavra e os curou. A palavra de Deus causa cura, o oposto de doença. Como a Bíblia diz, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. A palavra de Deus não apenas cura o espírito, mas cura todo o seu ser. Se alguém canta os salmos, então ele deve crer que Deus envia sua palavra para curar as pessoas
e não outra coisa. Qualquer um que crer nos salmos pregará isso, e até o cantará. Ele se comprometerá exclusivamente à cura por milagre pela fé na palavra de Deus. Vamos ao Salmo 112. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. O que significa feliz? Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada. Esta é uma grande promessa, mas se for muito vaga para você, aqui vem o dinheiro. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Isso não é riqueza espiritual, mas o sujo e imundo mamon. Paulo usa o Salmo 112, 9 em 2 Coríntios 9, 9, e lá ele se refere a uma doação de dinheiro que ele coleta para os cristãos em Jerusalém. Não é possível alegorizar o Salmo. E por que você gostaria de fazer isso? Você ainda quer cantar? E lembre-se, o Salmo 107 diz: assim o digam os que o Senhor resgatou. Você deve cantá-lo e também deve dizê-lo. Se você louva o Senhor em seus cânticos, não pode amaldiçoar o Senhor em seu discurso. Então cante e diga: louvado seja o Senhor, temo ao Senhor e me deleito em seus mandamentos. Então eu sou abençoado, meus filhos serão bem-sucedidos, eu terei prosperidade e riquezas. Que confissão de fé! Cantar os salmos parece uma ideia cada vez melhor. Os salmos estão infestados de saúde e riqueza. Espere, por que você está indo embora? Volte aqui, cante. Salmos de sofrimento. Os salmos geralmente contêm expressões de sofrimento e isso pode ser usado como uma desculpa para a incredulidade. No entanto, a mera menção do sofrimento não significa nada. Qual é o contexto do sofrimento? E o que acontece com o sofrimento? É claro que os salmos se referem ao sofrimento, mas eles não dizem que Deus resgatou e abençoou uma pessoa e depois, apesar das bênçãos de Deus, a pessoa perdeu tudo e sofreu. Eles declaram o contrário. Os salmos dizem que uma pessoa sofreu e perdeu tudo, mas Deus a resgatou e o abençoou e mudou sua vida para melhor. Não são histórias de como o sofrimento humano triunfa sobre as bênçãos divinas, mas o contrário, como as bênçãos divinas triunfam sobre o sofrimento humano. Os salmos não dizem que o sofrimento supera a redenção, mas que a redenção supera o sofrimento, muitas vezes por libertação milagrosa, cura, prosperidade e vitória. O Salmo 34 diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Uma pessoa justa pode ter apenas alguns problemas, ou pode ter muitos, mas Deus vai igualar e superar a todos eles com sua libertação. O Salmo 73 diz: o meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Meu coração em si pode fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Deus não pode fraquejar, então o meu coração nunca vai fraquejar. O Salmo 107 reconhece claramente a realidade da doença, mas os homens clamavam a Deus, e Ele enviou a sua palavra e os curou, como Tiago disse: está entre vós alguém doente? Ele realmente menciona o sofrimento, mas depois diz que nós devemos destruir esse sofrimento pela fé. O doente será curado e se cometeu pecados, será perdoado. Assim, a objeção sai pela culatra, porque chama a atenção para o fato de que os salmos reconhecem o sofrimento humano e o tratam como bênção divina, eliminando essa desculpa para a incredulidade. Os salmos não cantam sobre o sofrimento como uma mera liberação psicológica e não cantam para Deus como se ele fosse uma mera muleta psicológica. Os salmos não validam o sofrimento, mas cantam sobre a solução de Deus contra eles. Por outro lado, a única maneira pela qual a objeção faria sentido é sugerir que o sofrimento humano supera as bênçãos divinas. Caso contrário, não haveria razão para mencionar o sofrimento nos Salmos como uma objeção ao que dissemos. Isso é blasfêmia para com Deus.
rejeição dos salmos e da Escritura e, portanto, também a ausência de salvação. Salmos messiânicos. Os salmos também contêm promessas e profecias messiânicas. Isso pode ser usado como uma desculpa para a incredulidade, como se as bênçãos de Deus não se aplicassem a nós. O estranho é que aqueles que pregam o sofrimento dos salmos não afirmam que o sofrimento é limitado ao Messias. Quando a Bíblia se refere ao sofrimento, aplica-se a todos, mas quando a Bíblia se refere à bênção, de alguma forma, sempre se refere a outra pessoa. Quando ouço que algo é uma promessa messiânica, ouço: isso é garantido para mim em Cristo e ninguém pode tirar isso de mim. Mas quando ouvem que algo é uma promessa messiânica, eles dizem: isto é para ele, não para você. Boa sorte, amigo, fica por sua conta. Não é engraçado? Isso não é curioso? Isso não é demoníaco? De qualquer forma, vamos abordar a objeção. Veja o Salmo 41. Ele diz: até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Sabemos que ele é messiânico porque João escreveu sobre Jesus. Mas isso aconteceu para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. No entanto, o fato de ser messiânico não significa que o salmo não se aplique a mais alguém. É primeiramente um salmo de Davi, e o versículo 4 diz: misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Se um texto messiânico se aplicar apenas ao Messias, isso significaria que Jesus cometeu pecado contra Deus. Assim, qualquer um que use profecias messiânicas dessa maneira renuncia à sua própria salvação. Mas se Jesus nunca pecou, então isso significa que um texto messiânico pode não se aplicar apenas ao Messias. Além disso, muitos dos salmos exigem explicitamente aplicação geral àqueles que se encaixam nas descrições. Usaremos alguns dos salmos que discutimos para ilustrar. O Salmo 1 se refere a um homem justo. Se Deus espera que todos nós nos deleitemos com sua palavra, devemos esperar que todos nós que deleitamos com sua palavra prosperem. E ele disse a mesma coisa a Josué. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, Jesus é o nosso pastor e, portanto, podemos dizer certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Novamente, ou cremos que isso é somente para o Messias, de modo que devemos crer que ele pecou, e assim nos excluir da salvação, ou cremos que isso é para nós, de modo que devemos crer que Deus cura todas as nossas doenças. Salmo 2. Vamos usar o Salmo 2 para combinar a discussão sobre profecias messiânicas nos Salmos e como os discípulos aplicaram os Salmos. Leia o Salmo 2. É o mais messiânico possível. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Quando os primeiros discípulos foram perseguidos, eles citaram o Salmo 2, versos 1 e 2 em oração, e disseram: Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do seu servo Davi. Porque se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Atos 4, 25 a 27. A perseguição veio de autoridades políticas e religiosas. O que seguiu disso? Eles disseram: Deus, nos dê políticos melhores. Deus, vamos tirar essas pessoas do poder. Deus, ajude-nos a assumir o controle desses seminários. É o que os cristãos dizem hoje. Mas os discípulos apelaram para o Salmo 2 e disseram que a Escritura estava sendo cumprida orando: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus.
Atos 4, 29 a 30. Houve perseguição por parte das autoridades políticas e religiosas. As profecias messiânicas estavam sendo cumpridas. As profecias eram sobre o Messias e não diretamente sobre eles. Mas, em vez de orar por Deus para justificar o Messias à parte deles, eles usaram as profecias messiânicas como base para orar por si mesmos. Eles oraram para que Deus lhes permitisse continuar a pregar com ousadia e que Deus continuasse a realizar milagres de cura, sinais, maravilhas com o nome de Jesus. Eles aplicaram as profecias messiânicas à sua própria situação e daí derivaram que eles deveriam pregar o evangelho e curar os doentes com sinais e maravilhas. Se eu não tivesse nada além do Salmo 2, eu posso ter um ministério de pregação e cura, de sinais e maravilhas. O Salmo 2 pertence ao Messias e ele tinha um ministério de pregação e cura, além de sinais e maravilhas. Eu ajo levantando sua bandeira e em seu nome, e portanto também tenho um ministério de pregação e cura, e sinais e maravilhas. As profecias messiânicas garantem isso para mim. Todas as nossas discussões sobre fé, os dons do Espírito e as promessas de profecias e milagres servem para reforçar a doutrina cada vez mais. Mas o Salmo 2, por si só, é suficiente como nosso ingresso para participar do ministério do Messias. O ministério de milagres mais devastador que o mundo já conheceu. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Se você canta o Salmo 2, então pregue com ousadia. Se você canta o Salmo 2, então cure os enfermos e expulse os demônios. Se você canta o Salmo 2, então faça sinais e maravilhas em nome de Jesus. Se você não prega, se não cura e se não espera sinais e maravilhas, então esqueça o Salmo 2. Apenas esqueça, você não crê nele. E se você o canta, canta condenação para si mesmo. Se em sua adoração você canta o Salmo 2 e depois em seu sermão você ataca aqueles que curam os enfermos e que creem em sinais e maravilhas para hoje, que são recebidos pela fé em nome de Jesus, então você se amaldiçoa com sua adoração e se amaldiçoa com seu sermão. Se você defende a salmodia exclusiva até o ponto que te interessa, mesmo se você argumentasse contra a salmodia exclusiva, ou se você age como se preocupasse com os salmos de uma maneira ou outra, mas se não crê nos salmos, você se amaldiçoa com o seu próprio debate. Aquele que canta os salmos, mas recusa-se a acreditar nos que os salmos dizem, pode também se acender no fogo com o fogo do inferno. Adoração autocondenatória. Aqueles que discordam da salmodia exclusiva não são melhores que o pessoal da salmodia exclusiva, se ambos se recusam a crer nos salmos. Mas por que eles são assim? Como eles podem cantar os salmos, sejam exclusivos ou não, mas rejeitam o que dizem? Que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Salmo 50, 16. Como vocês podem reverenciar os salmos, mas crer no contrário do que os salmos ensinam? Isaías estava certo quando disse a respeito deles: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinada por homens. E Jesus disse: nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Como eles podem ler as palavras e nunca ver o que as palavras dizem? Como Paulo disse, na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo e ele é removido. De fato, até hoje, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações.
Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Esta é uma explicação assustadora. O véu é retirado somente através de Cristo, quando alguém se volta para o Senhor. Se eles veem, mas não conseguem perceber, e se ouvem, mas não conseguem entender, isso pode apenas significar que eles não têm Cristo e não se voltaram para o Senhor. Paulo continuou: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Não tenho autoridade para oferecer uma explicação diferente. É autocondenatório defender o princípio da inspiração da Escritura ou a suficiência da Escritura e depois se recusar a crer no que a Escritura diz. Mas aqueles que defendem o cessacionismo fazem isso como uma rotina. E eles chamam isso de apologética. Aqueles que ensinam a incredulidade fazem dela o credo deles. E eles chamam isso de ortodoxia. É autocondenatório defender o princípio de cantar somente os salmos ou cantar qualquer um dos salmos e depois se recusar a crer no que os salmos dizem. Mas aqueles que cantam os salmos fazem isso como um estilo de vida e eles chamam isso de adoração. Suponha que você seja uma pessoa que defenda o princípio de que um homem ame sua esposa e seja fiel a ela, e você mesmo condena aqueles que discordam. Mas depois você odeia a sua esposa, bate na sua esposa, trai sua esposa e se divorcia dela. Você não se condena? Agora, suponha que você defenda a Bíblia e condene os que se opõem a ela, mas depois você odeia a Bíblia, rejeita a Bíblia, contradiz a Bíblia em suas doutrinas e ações e critica aqueles que creem e obedecem à Bíblia. Você não está se condenando também? A verdade é que você gosta de defender a ideia da Bíblia e a ideia de defender a Bíblia, mas odeia o que há na Bíblia. A Bíblia é apenas uma ideia para você, um mero símbolo. Você a usa como um mascote ou banner para sua postura religiosa, mas você odeia o que ela diz. Isso é o que você faz com Deus. Isso é o que você faz com Jesus Cristo. Você gosta de ideias de Deus, da ideia de Cristo, e mais ainda, da ideia de defendê-los, para que você possa se considerar um herói espiritual e impressionar as pessoas com sua piedade e conhecimento. Mas você odeia a Deus, e odeia Jesus Cristo, e odeia o que eles dizem. E então você se amaldiçoa. Aqui está a minha resposta para a salmodia exclusiva. Se você crer nos salmos, pode cantar o que quiser. Se você não crê nos salmos, então sente-se e cale a boca. A maioria das igrejas estaria melhor se cantassem J-House e rock do que qualquer outra coisa que fazem durante o culto. Veja a letra, um cara está se divertindo tanto que não quer ir embora. Então eles parariam de se investir exclusivamente ou não em algo em que não creem. A verdade é que quase ninguém crê nos salmos e pouquíssimas pessoas em toda a história da igreja teriam o direito de dizer algo sobre o assunto e muito menos me obrigar a concordar com elas. E já que ninguém crê nos salmos, a controvérsia é uma enorme perda de tempo. Vamos primeiro restaurar a fé na Escritura antes de entrarmos num frenesi quanto ao que devemos fazer, com que parte de qual livro, por quem o fazemos, onde podemos fazê-lo, a que horas e por quanto tempo. Tolice total. Que bando de pirralhos inúteis. Cresçam!